Tomei posse no banco em 10 de janeiro de 1977, em Brasília. Então, hoje também é uma marca, né, importante na minha vida profissional. Bem, COAF, né? Acho que desde 98, com a criação, né, desse órgão, por intermédio da Lei 9.613, que tipificou a lavagem de dinheiro como crime, enfim, né, trouxe, né, todo um ordenamento jurídico e administrativo, né, na lei, criando o COAF, né, como unidade de inteligência financeira do país, né, experiência já que vários países já vinham observando, né, a partir de 1980, com a Convenção de Viena, enfim, acho que todo esse histórico aí, né, da origem, né, da lavagem de dinheiro, tendo como crime antecedente originalmente apenas o tráfico de drogas, em alguns países isso foi evoluindo, e quando chegou a nossa vez aqui em 98, a gente já, né, tipificou a lavagem de dinheiro e definiu alguns chamados crimes antecedentes, coisa que foi superada em 2003, com a 2003, se não me engano, que abriu assim, todo e qualquer crime titulado, né, capitulado no Código Penal. Então, isso, né, tornou, vamos dizer assim, a lavagem de dinheiro um crime complementar a todo aquele procedimento ilegal, vamos dizer assim, né, criminoso, que dele propiciasse a obtenção de bens, direitos ou valores, de uma maneira geral. Né? A lavagem de dinheiro, a lavagem de ativos, branqueamento de capitais, ou seja, várias denominações mundo afora, né, sobre esse fenômeno, mas que aqui, mesmo antes da lei ser publicada, nós já tínhamos, né, no linguajar, vamos dizer assim, pelo menos dentro do Banco Central, o tema lavagem de dinheiro, né, e todo o ensinamento, toda a capacitação que nós fomos obtendo desde então, 1990, 94, né, aí depois a discussão do projeto de lei sobre a tutela do ministro da Justiça, ministro Nelson Jobim, que foi um dos patrocinadores dessa lei à época. E a criação do COAF, né, foi um marco, vamos dizer assim, internacional, eu diria, né, porque já tínhamos no país, né, na América do Sul, basicamente, né, todos os países já tinham uma legislação que tipificava a lavagem de dinheiro como crime, principalmente os vizinhos Argentina, Paraguai e Uruguai, todos eles, né, tendo como, né, crime originário também a questão do tráfico de entorpecentes, estupefacientes, como eles gostavam de chamar, foi uma linguajar que a gente foi aprendendo aos poucos. E, a partir de então, com a nossa legislação, a gente, né, conseguiu dar um salto legislativo em relação aos outros parceiros. E aprendemos muito com eles, com a experiência deles, porque em 95, 94, mais ou menos, no ambiente do Mercosul, foi criado, dentro da Comissão do Sistema Financeiro, uma subcomissão de prevenção à lavagem de dinheiro, que depois virou de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, e depois lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. E nesse ambiente em que nós, né, discutíamos medidas, né, principalmente dentro do Banco Central, e a dinâmica do Mercosul desse subgrupo, né, ele era composto apenas de representantes do Banco Central, e que ao longo do tempo foi adicionando também a Comissão de Valores Imobiliários, também adicionando a Superintendência de Seguros Privados pelo lado do Brasil e os correspondentes nos demais países, e ao final a própria Unidade de Inteligência Financeira de cada país. Só que ali em 2000 foi criado o GAFI-SUD, que era o GAFI regional. Né, GAFI, o órgão internacional, que, né, tem como referência, vamos dizer assim, né, todas os estudos e trabalhos e as chamadas recomendações, hoje as 40 recomendações, que já foram 40 mais 9, hoje voltaram a ser 40, que trazem todos os princípios, vamos dizer assim, que devem ser observados pelos países, quer no cumprimento técnico, no que diz respeito à legislação, regulamentação, quer no procedimento de efetividade, hoje, que é o que
interfere ou que é considerado nos processos de avaliação de cada país, né? Nós passamos agora, no final de 2023, concluímos em 2023 a 4ª rodada de avaliação do país. Tivemos a primeira em 2000, a segunda em 2004, a terceira em 2010, 2009, 2010 e a última agora em 2022, 2023, pegando os 4 anos anteriores. E, apesar de todo um cenário, né, dos últimos 4, 5 anos não muito favoráveis, vamos dizer, no plano internacional, né, com muitos fenômenos envolvendo, né, a atuação de crime organizado, a expansão dos, né, particularmente no Brasil, né, das milícias, né, enfim, né, das chamadas organizações criminosas, né. Isso foi sendo um desafio, está sendo um desafio permanente para todos os estados, não é uma particularidade nossa, né. Acho que todos os países, enfim, todos os continentes enfrentam, alguns já há muito mais tempo que nós, né. Nós talvez sejamos mais juvenis a enfrentar e talvez por isso tenhamos alguma dificuldade ainda em saber da melhor forma de como enfrentar o crime organizado, que hoje praticamente todo mundo conhece, é íntimo de todos nós, um PCC, um Comando Vermelho, um terceiro Comando Puro, entre outros. Até um dia desse viu os narco-religiosos, alguma coisa nesse sentido. Eu falei, pô, o negócio está evoluindo de uma forma bastante intensa, né? Invocando a religião agora como justificativa para a atuação criminosa. Então, é uma subversão interessante aí que a gente observa. Mas voltando aqui para 98, tivemos a criação do COAF, a criação do Conselho com 8 membros, né, de 8 instituições à época, hoje somos em 12. A criação de um quadro próprio, muita gente originária do Banco Central, inicialmente, muita gente originária da Caixa, Caixa Econômica, Tesouro Nacional, Receita Federal, polícias civis e Polícia Federal, um pequeno grupo mesmo que foi se desenvolvendo ali ao longo do tempo, né? Passados 20 anos, vou dar um salto agora, passados 20 anos até 2019, né, tivemos... vou fazer um corte em 2003. Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. Na verdade, Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro, em 2003, em 2005, houve uma adição de mais um C, onde virou Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. O que foi isso? Foi um movimento iniciado pelo então ministro Márcio Tomás, à frente do Ministério da Justiça, no sentido de buscar a criação de um ambiente onde todas as autoridades, vamos dizer assim, quer de natureza administrativa, quer de natureza investigativa e até judicial, né, até judiciária, né, pudessem, num ambiente de certa harmonia, porque até então era um enfiando o dedo, apontando a responsabilidade do outro, né? Eu não fiz porque o outro não fez, né? A Receita não fez porque o Banco Central não fez, o Banco Central não fez porque a Polícia não fez, a Polícia não fez porque a Receita não fez, a Receita não fez porque o CGU não fez, enfim, né? Ou porque o juiz não julgou de maneira adequada, ou porque liberou o criminoso numa audiência de custódia, enfim. Todos tinham uma desculpa para justificar a sua inação, ou a sua incompetência mesmo do que lhe era esperado em termos de atuação. Então, uma das primeiras ações, né, dessa estratégia nacional foi cada um declarar sua competência, né, para que o outro entendesse, né, até onde eu vou, até onde eu posso ir, até onde eu devo ir, até onde eu tenho que ir. E que daqui para frente eu passo o bastão para você. Então, isso foi talvez um dos marcos mais importantes da estratégia, que completou 20 anos ano passado, ano retrasado, na verdade, já estamos em 2025, né, em 2023. E isso foi tomando um corpo, né, tomando uma dimensão, que hoje são mais de 80 órgãos, né, da administração pública. Sociedade civil, inclusive, participa
né, ativamente desses encontros, que são realizados anualmente sob a tutela do Ministério da Justiça, do DRCI, né, Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, e que entregou, vamos dizer assim, à sociedade vários produtos, vários trabalhos, né? Muitas das legislações aí que foram tratadas sobre o tema, direto ou indiretamente, falando de prevenção à lavagem de dinheiro, da lavagem de dinheiro como crime mesmo, né? Muitos regulamentos, muitas propostas, muitas inovações, né? E é sempre destacado no ambiente da ENCLA o cadastro de clientes do sistema bancário, ou seja, pouquíssimos países, né, dispõem de um instrumento dessa natureza que facilita, vamos dizer assim, o processo de persecução, o processo de investigação. Pouquíssimos mesmo, não cabe talvez na minha mão o número de países que tenham um sistema dessa natureza. O sistema também de bens apreendidos, né, que é um tremendo sistema onde hoje você já tem vários programas desenvolvidos no próprio DRCI, pelas polícias civis, né? Você tem o Recupera agora, que é um programa recente lançado pelo Ministério da Justiça, onde são exatamente ações no sentido da recuperação de ativos, né? Do resgate, vamos dizer assim, do produto de bens obtidos de maneira ilícita, independentemente do crime que tenha sido. Temos a Senage, né, como uma experiência vastíssima também na parte de drogas, né, especificamente. E aí a própria experiência da Senage foi sendo absorvida para que abrangesse outros crimes, né? Porque aí depende da natureza do crime antecedente, né? O que vale é o bem apreendido e a possibilidade de transformar aquilo, dar a perda, dar o perdimento e transformar aquilo num bem que reverta para a sociedade, né? De alguma forma. Então, a estratégia, né, foi sendo considerada, vamos dizer assim, o grande elemento, né, de convergência, de entendimento, de cooperação, de integração entre os vários órgãos do Estado brasileiro, né? E isso foi muito importante porque, nesse último processo de avaliação, que eu comentei há pouco, da 4ª rodada pelo GAFI, inclusive foi uma avaliação GAFI e GAFILAT, né, que o GAFSUD evoluiu para GAFILAT porque integrou a América Latina, não mais só a Sul-América. E foi entendido, assim, a gente fez um trabalho de demonstração da Estratégia Nacional de 2003 até 2023, né, em que os avaliadores se convenceram, né, que nós tínhamos, sim, um ordenamento, ainda que informal, porque a ENCLA informal não tem um ato, uma portaria, um decreto, um parecer criando esse instituto, criando esse instrumento, ok? Então, foi um fenômeno, vamos dizer assim, que nasceu da própria, claro, a partir da iniciativa do ministro Márcio, mas da própria vontade de todos os órgãos em se, né, alinhar e se orientar para poder enfrentar de maneira, ou da melhor maneira possível, pelo menos dentro da nossa capacidade, as questões relacionadas à lavagem de dinheiro e os chamados crimes antecedentes. A corrupção entrou em 2005 também como item, né, desse assunto, porque foi identificada, e continua sendo, na minha opinião, e hoje concorrendo talvez com as organizações criminosas, né, os crimes de maior incidência observados no país, né, pela dimensão em que a gente observou ao longo do tempo, né, pelas dificuldades ou pelas facilidades, né, que o Estado, em todas as suas dimensões, quer federal, estadual, municipal, oferecia a seus agentes para que, ante a inexistência de controle ou de um controle de baixíssima eficiência, né, pudessem haver desvio de recurso público em prol de particulares, né? E sempre um agente público, como regra, embora hoje também se discuta a corrupção privada, né? Mas ainda o nosso foco ainda é na corrupção envolvendo agentes públicos. Então, com esse C, né, que foi incluído em 2005, enfim, né, a amplitude dos temas foi bem alargada, né, com a entrada da CGU de uma forma mais eficiente, vamos dizer assim. E aí aconteceu um fenômeno interessante, porque para alguns, né, parecia que ter iniciado uma concorrência entre a lavagem de dinheiro e a corrupção,
coisa que não faz o menor sentido, porque cada uma tem a sua dimensão, né? Corrupção sempre foi e continua sendo um crime antecedente à lavagem de dinheiro. Então, às vezes, a percepção de alguns elementos importantes na discussão podem desviar até o foco, vamos dizer assim, de uma iniciativa tão importante como foi a ENCA. Isso foi logo corrigido, foi logo explicado, vamos dizer assim, e aí a questão atenuou e conseguimos continuar em harmonia, ou seja, não há competição entre corrupção e lavagem de dinheiro. Equipe de avaliadores reconheceu a ENCLA como, vamos dizer assim, né, um instrumento essencial, embora sem qualquer formalidade, como eu comentei, né, de organização e de combate aos crimes de lavagem de dinheiro, associado também à corrupção. Aonde isso foi importante no nosso caso? Em 2012, né, com a revisão das 40 recomendações, vocês devem ter já essa informação, a recomendação número 1, né, trouxe uma novidade. Qual foi essa novidade? O GAFI, né, como uma recomendação, né, passou a sugerir que os países, né, começassem a adotar, com relação à lavagem de dinheiro e já também ao financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa já concorria já também nessa trilogia aí, a desenvolver a chamada abordagem baseada em risco, como um grande elemento, vamos dizer assim, de orientação e de priorização para que o país entendesse qual é o seu maior desafio, o seu maior risco em termos de lavagem de dinheiro. Isso em 2012, né? E aí em 2013, 2014, 2015, ou seja, todo ano, em toda a ENCLA, eram propostas ações voltadas a desenvolver um sistema de abordagem baseada em risco para o país. Ou seja, insucesso, ou pela dificuldade, ou porque nenhum órgão queria, vamos dizer assim, de antemão, assumir uma responsabilidade dessa natureza. A ABIN chegou a apresentar alguns ensaios dentro de uma experiência própria interna deles, de uma avaliação setorial, vamos dizer assim, mas não nacional, mas que acabou não sendo incorporada e coisas dessa ordem. A avaliação do Brasil estava prevista, segundo o calendário do GAFI, para o ano 2020, ok? Então, o que ia acontecer nesse ano 2020? Iam chegar os avaliadores, iam nos perguntar onde está a avaliação nacional de risco do Brasil, e a gente ia dizer, não temos. Ou seja, seria o pior início possível e imaginável de um processo de avaliação do Brasil, da avaliação mútua do Brasil. Muito bem. Aconteceu aquele fenômeno que todos nós, né, vivenciamos, né, de extensão, né, inimaginável, talvez acho que ninguém tenha passado alguma experiência daquela natureza, que foi a Covid, né, a Covid-19. Então isso provocou, vamos dizer assim, uma prorrogação da nossa data fatal de avaliação. Muito bem, em 2020 foi baixado o decreto 12.270, de 3 de março, criando, né, instituindo a Avaliação Nacional de Risco no Brasil, determinando o que seria, como seria, quais os propósitos e objetivos, e criando um grupo de trabalho que seria incumbido e responsabilizado pelo desenvolvimento dessa avaliação. Grupo esse composto pelo Banco Central, pelo Ministério da Justiça e pelo COAF, sob a coordenação do COAF. Muito bem. No início, isso foi em março, no início de 2020, nós já tínhamos tentado de todas as formas contratar, convencer, né, alguns dos países a nos emprestar ou nos, né, compartilhar ou nos ensinar a desenvolver uma avaliação baseada em risco do país, só que, né, ou não tínhamos recursos, ou não tínhamos oportunidade, ou não tínhamos ninguém que
se dispusesse a isso. Aí criamos internamente um grupo, uma equipe especial, como a gente chamou, por uma portaria que a gente, né, editou, afastando, né, 10 colegas das várias áreas do COAF, que até então, né, eram, né, ainda são áreas reduzidas, né? Não somos um grande órgão, hoje nós temos cerca de 95 servidores nas 3 principais áreas de nossa atuação, que é a inteligência, supervisão e gestão, de uma maneira geral. E aí sacamos 10 colegas que tinham alguma experiência, algum conhecimento, para desenvolver uma metodologia de abordagem baseada em risco. Fizemos esse trabalho, concluímos esse trabalho. Esse trabalho foi submetido ao GT-ANR, então constituído. O GT aprovou esse trabalho e ele começou a ser realizado em 2021 e se concluiu em 2023. Então, quando chegaram os avaliadores aqui no Brasil e perguntaram aquela famosa pergunta, onde está a sua avaliação, né, nacional de risco, nós entregamos a avaliação nacional de risco. Qual a importância disso, né? Na medida em que ele analisa e que ele considera que aquela avaliação é adequada, dentro da condição que ele tem de saber como o país funciona, porque é difícil para 10 pessoas que vêm de diferentes países chegar num país e, de antemão, entender como funciona o país. Nessa questão, particularmente, da prevenção à lavagem de dinheiro. Lido esse trabalho, avaliado esse trabalho, analisado esse trabalho, eles deram como bom. E aí sim, começaram a fazer a avaliação mútua deles com base nas áreas de risco que foram identificadas pelo GT, nos processos de mitigação que foram sugeridos pelo GT e em alguns resultados já observados em termos desse plano de ação que o GT propôs ao final. Esse trabalho está publicado no site do COAF, para quem eventualmente já não passou por lá, que tiver curiosidade de conhecer, ele está disponível lá, o trabalho na íntegra e um resumo, um sumário executivo, que já dá uma boa noção do que é a avaliação nacional de risco. E também o trabalho, né, a conclusão do grupo de avaliadores do GAFI, em termos da avaliação brasileira, relacionada à prevenção à lavagem de dinheiro. Nós ficamos numa posição boa, eu diria, né, dadas as circunstâncias, vamos dizer assim, e que passamos aí nos últimos 4 anos, de várias naturezas, sem querer especificar ou responsabilizar, né, a alguém ou alguma coisa, mas enfim, né, todas as dificuldades que nós passamos, né, aquele episódio de 2019, acho que todos que lidam com esse assunto ou lidavam com aquele assunto na época se lembram da discussão que foi no Supremo Tribunal Federal das competências ou não do COAF compartilhar seus relatórios de inteligência financeira com as autoridades de investigação. Isso foi invocado, isso foi suspenso, ou seja, criou um estresse interno e externo, né? O próprio GAFI nos mandou uma carta perguntando o que está acontecendo. Vocês estão discutindo a competência da Unidade de Inteligência Financeira disseminar relatórios para as autoridades competentes? Essa foi a surpresa do GAFI. E aí nós fazemos a tripa coração, tentamos explicar que, olha, o que está acontecendo foi uma discussão trazida ao Judiciário, em que subiu ao Supremo, por ter repercussão especial. É um tema que tem um interesse amplo dentro do país. Essa questão, os procedimentos estão apenas suspensos, eles não estão eliminados ou cancelados ou coisa que o valha. E aí, de julho até novembro, nós vivemos esse meio inferno para tentar explicar, não só ao GAFI, mas a outras autoridades de outros países também. Aí, para resumir um pouco a história, hoje nós temos no Supremo uma discussão provocada pelo Conselho Federal da OAB, questionando isso, discutindo isso, rediscutindo isso. Só que, na prática, um ou outro caso em que a parte, né,
argue essa incompetência, porque vários tribunais regionais começaram a colocar pressupostos que não aconteciam no caso em si. Por exemplo, um inquérito aberto pela Polícia Federal ou pelo próprio Ministério Público, estadual ou federal, não importa, né, é a condição suficiente, né, pela legislação, dele demandar um compartilhamento de informações com o COAF. O que isso significa dizer? COAF, eu estou abrindo um processo aqui contra o Guinho, Zezinho, Luizinho, por crime tal, crime qual, crime tal. Você tem na sua base de dados alguma informação que possa auxiliar a minha investigação? Essa é a pergunta. Não é uma requisição, não é uma imposição. Essa é a questão colocada pela autoridade competente. O COAF recebe, dentro de um sistema específico, único, controlado, monitorado, varre sua base de dados e fala sim ou não. Se sim, consta, aguarde. Se não, não consta, segue seu trabalho. Quando sim, o que acontece? Nós fazemos a leitura de todas as informações que são oriundas dos vários setores obrigados, bancos, corretoras, distribuidoras, consórcios, financeiras, joias, bens de luxo, cartórios, artes e antiguidades, entre outros, ok? Todos os setores obrigados. E se, eventualmente, algum daqueles nomes que constam daquela relação encaminhada pela autoridade demandante foi objeto de uma comunicação, ou de um saque, ou de uma transferência, ou de um negócio esdrúxulo, por uma proposta imprópria, coisa dessa ordem. E reunimos essa informação, elaboramos um relatório e disseminamos para essa autoridade. Pelo esse mesmo canal de comunicação que é o SEIC, ok? Veículo esse auditado já pela CGU, auditado pelo TCU, auditado pela Audit do Banco Central e dado como fonte seguro, hermético, inacessível a quem não seja parte interessada no processo. Ou seja, essa é a situação que usualmente a gente observa nesses processos de intercâmbio. Esse ano, eu não vou chutar aqui porque ainda não vi o número, mas nós já tínhamos passado de 16 mil relatórios de inteligência financeira, esse ano de 2024, ok? Talvez 70% a 80% desses 16 mil sejam de intercâmbio e outros tantos dos chamados relatórios espontâneos. São exames que nós fazemos a partir das comunicações e, enfim, aí por métricas de inteligência artificial, machine learning e outras denominações tecnológicas aqui que eu não vou precisar ou especificar, mas que permitem já sinalizar a ocorrência de um processo de lavagem de dinheiro a partir das manifestações dos sistemas, dos setores obrigados. Muitas das comunicações já vêm praticamente desenhando uma situação, né, em que os bancos, e particularmente os bancos, e principalmente os bancos, já desenvolveram ao longo desse tempo, aí, 25 anos de lei, 26 anos de lei, modelos internos de compliance robustos, fortes, qualificados, e que já lhes permitem contar uma história que, às vezes, a gente reúne com mais uma ou outra história de um outro setor, que só vai confirmando, só vai adicionando informação que sinaliza, assim, uma suspeição de lavagem de dinheiro. Então, isso é compartilhado com a autoridade competente e aí, vida que segue lá diretamente. Aí tem que ver a jurisdição, os agentes, as instituições envolvidas, para a gente ver qual a destinação mais adequada desse relatório. Raras são as situações em que esse relatório, os espontâneos, são disseminados para uma autoridade apenas. Na maioria das vezes, no mínimo 2 ou 3 autoridades, porque, dependendo da competência de cada uma, né, quando envolve agente público, CGU é normalmente uma destinatária desses relatórios. Quando envolve crime tributário, Receita Federal normalmente é um dos destinatários, além das polícias e além do Ministério Público. Então,
hoje, basicamente, é esse o trabalho que a gente faz na área de inteligência financeira, mas ainda assim enfrentamos uma discussão em nível de Supremo, onde, né, o Conselho Federal da OAB ainda discute ou indaga ou não aceita. Aí eu não sei qual é a verdadeira motivação, né, que eles invocam para ter, né, mais uma vez essa discussão, mas o nosso trabalho continua tranquilo. Um ou outro caso é suspenso, mas quando vai a fundo, né, verifica que todos os requisitos essenciais e legais a serem observados no processo foram observados. Ou seja, porque é fishing expedition, porque é caça isso, porque é suspensão, observação e suspensão de direitos políticos. O problema é que quando um advogado chega junto de um juiz e levanta uma dúvida no juiz, o juiz, você me provocou uma dúvida, então eu vou te colocar aqui, vou te conceder a liminar, vamos dizer assim. Né? Então para aqui, vamos avaliar para ver se está tudo certinho. E o que mais, assim, não sei qual é a frequência de operadores da lei aqui, de advogados, mas, enfim, é um mecanismo, né, que a gente tem observado em várias situações, de muito menos se preocupar com o mérito do que se está sendo tratado, trazendo para a forma. Tá? E aí criam a hipótese, mas isso aí, se for isso, tem esse. Aí o juiz fica um pouco assustado e defere liminar. E aí é mais uma barrigada no processo, enfim, né, com todos os desdobramentos que a gente, por já estar na área há algum tempo, né, tem conhecimento, né, qual é o propósito efetivo dessas ações, dessas medidas. É muito menos discutir o mérito, muito mais de discutir a forma. Então, repegando aqui, que eu estou costurando um monte de coisa aqui, mas pegando de novo a avaliação do Brasil, né, como eu falei, tivemos uma avaliação muito boa, tanto no resultado técnico como nos resultados imediatos. Os resultados imediatos são chamados de resultados de efetividade, que envolve a questão da cooperação internacional, que envolve a supervisão, que envolve perdimento de valores, que envolve compartilhamento de informação, que envolve... são 11 elementos, eu não vou me lembrar de todos agora, mas assim, elementos de efetividade, questão do beneficiário final, de identificação do beneficiário final, que é sempre um tema, né, que palpita aí nas discussões no meio da lavagem de dinheiro. Inclusive, a ENCLA desse ano agora, de 2025, né, que se realizou agora ao final de 2024, trouxe uma ação efetiva sobre a definição de beneficiário final, tendo a Receita, o DREI e o COAF como coordenadores dessa ação. Porque a questão do beneficiário final não é que não existe essa informação no sistema, ela existe partilhada. A questão é que a recomendação do GAFI, ela indica que a informação do beneficiário final deve estar disponível a qualquer tempo à autoridade competente. E é isso que a gente não consegue prover nos nossos processos. Esse é o ponto crítico. Tá? Então, agora a ideia dentro dessa ação é desenvolver um mecanismo que permita à autoridade competente, a partir da análise de uma operação, saber quem é o beneficiário final. Essa é a ideia. Tá? Mas é sempre um ponto crítico que a gente está enfrentando, né, em várias discussões, né, em várias demandas, em várias reportagens. É o beneficiário final, é o beneficiário final. É como se fosse um ente. Não é um ente, é uma pessoa física que representa, ao final, uma pessoa jurídica. É clássica essa definição. Né? Quando é pessoa jurídica, eu sei que é um CPF. Agora, quando é pessoa jurídica, vai ter um monte de CPF por trás. Então, quem é o bonitão lá que vai, ao fim e ao cabo, ser o beneficiário daquilo? É isso que eu preciso saber. E essa informação eu tenho que ter ela disponível para a autoridade competente quando necessário. Não é a qualquer momento. É quando ele estiver sendo objeto de investigação. Basicamente é isso. Então, tivemos no nosso processo de avaliação um resultado bastante positivo, acho que todos ficaram satisfeitos, né? A avaliação nacional de risco é um elemento fundamental para esse processo, né? Então a gente até, de alguma forma, agradeceu a prorrogação que a pandemia causou
né, no calendário de avaliações do GAFI, né, que nos permitiu recuperar, vamos dizer assim, nesses 2 anos, esse trabalho que a gente não teve, por várias razões, capacidade de realizar, mas, ao final, a gente conseguiu desenvolver e com bons resultados, eu diria. Estamos começando agora a segunda avaliação nacional, que ela tem um período de 2 anos, pelo próprio decreto, 12.270. Então, nós estamos fechando as conclusões da primeira avaliação, ou seja, né, aferindo o quão mitigados foram os riscos apontados como principais. E aí a gente tem câmbio como um dos principais riscos, ativos virtuais como um dos principais riscos, operações envolvendo organizações criminosas como um dos principais riscos. E câmbio, acho que todos aqui têm alguma noção do quão, vamos dizer assim, relevantes essas operações figuram em vários processos de lavagem de dinheiro, particularmente quando o produto do crime antecedentes é objeto de remessa posterior. E cada vez mais, né, com a evolução dos meios de pagamento e transferências internacionais, nós temos observado essas operações e que a gente, né, fica olhando e fica pensando, até onde o sistema está sendo eficiente, eficaz na observância dessas operações. Por isso que o GAFI entendeu nós entendemos na avaliação nacional de risco como um dos principais riscos, e não é de hoje, não é de ontem nem de anteontem, isso é histórico. Né? Desde 1980, toda a crise de reserva que nós tivemos no país, né, obrigou, né, a um tratamento muito austero em relação ao câmbio, quer na importação, quer na exportação. Houve momentos em que, né, para você comprar $200, $300, você tinha que ir no Banco Central, abrir um processo, fazer uma entrevista com um dos servidores do Banco Central. O Geraldo aqui costuma comentar muito isso nas falas dele, para comprar um remédio, para manter um filho ou um parente no tratamento, ou estudo, ou o que quer que seja. Ou seja, o tamanho era o controle cambial que o país desenvolvia, porque reserva era zero. Hoje são 300 bi, né? Se deu ao luxo de negociar, botar 30 bi aí nos últimos dias, para tentar dar uma acalmada aí nesse câmbio que disparou, mas enfim, não tinha nem isso, né? Estava na rapa do tacho mesmo. Então, qualquer divisa que saísse era importante e toda divisa que entrasse era bem-vinda. Isso, ao longo do tempo, foi se estabilizando, mas a cultura dentro do Banco Central, né, ficou muito forte, né? Nós, né, fazíamos a tal da sonegação de cobertura cambial, né? Que era um negócio de maluco, ou seja, você exporta seu produto, qualquer que seja, o seu serviço, ok? Para um cidadão lá fora, qualquer país. Aí você, dentro dos prazos estabelecidos, você tem que, primeiro, ele tem que pagar você e você tem que internalizar essa moeda, ok? Se você não fizesse isso, e assim a gente no Banco Central estava olhando isso, cadê a divisa da Angélica? Cadê a divisa da Angélica? Não entrou, atirava em você. Falei, comprova aqui que você recebeu. Ah, não, ainda não recebi. O que você fez para cobrar? Ah, eu não fiz nada para... Tem que fazer, senão eu vou te aplicar uma multa de 100% do valor dessa operação. E assim o Banco Central aplicou milhões e milhões de dólares em multas, em empresas, em pessoa jurídica, em pessoa física, na exportação. Na importação era a mesma coisa. Quando você importava, você tinha que pagar. E você tinha que pagar comprando a moeda no Banco Central. Não podia comprar do doleiro para pagar sua obrigação lá fora. Ou seja, era um mecanismo de controle extremo que talvez nem se justificasse mais naquele período, mas era um processo que existia dentro do Banco Central, né? E vários colegas, inclusive nós, lidamos com isso, né? Tivemos que lidar com isso. Isso acabou em 2006, 2006, né? Na gestão do presidente Henrique Meirelles.
quando ele falou, não, agora é o seguinte, vendeu, recebeu, pode deixar lá fora, mas registra. Não abriu mão tanto assim, mas não era tão necessário o ingresso dessa divisa. Mantém lá fora e você pode pagar as suas obrigações lá fora, eventualmente, mas tudo sob declaração. E aí eu perdi o contato, não sei como é que isso está hoje, eu não sei se... Acho que também, talvez com algum colega do Banco Central, alguma oportunidade, vocês possam procurar saber o destino hoje do chamado controle cambial de importação e exportação que havia no país ali a partir dos anos 80 até anos 2000 e pouco. Meu tempo aí, eu não sei, eu começo a falar aqui, eu vou falando. Que horas são? Não quero alugar vocês. A gente vai até que horas aqui? 15 ainda? Tá, então vamos ver o que eu consigo falar para vocês em 15 minutos. Bem, então eu falei um pouquinho do processo de inteligência, né? Falando um pouquinho sobre o processo de supervisão do COAF. De vez em quando vem o Banco Central, ela fala, mas é COAF. Nós somos supervisores também. A exemplo de um Banco Central, a exemplo de uma CVM, a exemplo de uma SUSEP, de uma Previc e outros tantos. Por quê? Né? A lei estabeleceu lá no artigo 9º uma relação das chamadas pessoas obrigadas, né? E outro grupo que se equiparam a essas pessoas obrigadas. E mais à frente declarou o seguinte, dessas pessoas obrigadas, quem não tiver um órgão regulador ou fiscalizador natural da atividade, vai ser, em outras palavras, vai seguir as instruções do COAF. Ou seja, ele ali nos nomeou supervisor de determinados setores que, elencados no artigo 9º, não detinham essa condição, né, de ter um órgão que o regulasse, que o fiscalizasse e que aplicasse penalidades. Isso no começo foi um pouco meio confuso, porque os supervisores clássicos eram Banco Central, CVM, SUSEP e Previc. Ninguém sabia mais quem podia ser regulador que não esses quatro clássicos, vamos dizer assim. Estamos falando de 1998, tá, gente? Século passado, tá? E aí o COAF, na ânsia de se cumprir a lei, baixou resolução para corretor de imóvel, baixou resolução para negociador de antiguidades como é que é? Bens, antiguidade, enfim, para o setor que hoje é o IFAM. Aí, aos poucos, a gente foi descobrindo que, peraí, existem reguladores da atividade desses setores obrigados, né? Factoring, não tinha, né? O Banco Central sempre se negou a fiscalizar factoring, então factoring nós assumimos. E mais alguns setores que, por desconhecimento, a gente chegou a baixar uma resolução. Ao longo do tempo, nós fomos saneando isso aí, né? Em 2012, como eu falei com a 12.083, foi ampliado esse rol de pessoas obrigadas do artigo 9º. Aí entraram contadores, economistas, advogados, bens de luxo, joalherias, notários, ou seja, vários novos setores que tinham um órgão regulador da atividade. Então, o nosso trabalho passou a ser de convencer esses órgãos de que eles tinham essa competência e que, portanto, eles tinham que baixar uma resolução ou um ato normativo da competência própria, regulando as atividades de prevenção à lavagem de dinheiro daquele setor. O que foi uma tarefa muito complicada, né? Muito complicada, porque, em resumo, hoje a OAB, volto a dizer, né? Vou de novo pegar o exemplo da OAB. A OAB não se reconhece como, estranho isso dizer, né? Mas como órgão regulador do setor, dos operadores de direito, nas questões de prevenção à lavagem de dinheiro. Coisa que o CFC já reconheceu, coisa que a Ordem dos Economistas já reconheceu, que os próprios corretores já reconheceram, embora já houvesse uma previsão que os corretores de imóveis são pessoas obrigadas. Então,
né, não se incluiriam nesse rol de profissionais de aconselhamento, assessoramento, consultoria e tudo mais, e em determinados negócios apenas, né? Isso aqui também está sendo, não sei porquê, uma dificuldade muito grande da OAB compreender isso. Ou seja, não é quando você está defendendo um cliente que você é obrigado a qualquer coisa. É quando você está prestando consultoria sobre determinados negócios, de natureza financeira. É aí que você pode ser chamado a colaborar com o sistema de prevenção. É muito simples, mas vamos ver o que os próximos anos nos reserva aí de avanço nessa discussão. Então, hoje nós temos setor de factoring, setor de bens de luxo e alto valor, joalherias, metais e pedras preciosas e negociadores de direitos de atletas e artistas, como nossos setores obrigados. Ou seja, a gente tem resolução direcionada a esses setores, definindo políticas, procedimentos e controles internos que eles devem observar no que se refere à prevenção à lavagem de dinheiro. Baixamos as regras, fiscalizamos e aplicamos penalidades quando identificamos no processo de fiscalização, como todo órgão regulador, irregularidades ou não observância quanto aos procedimentos estabelecidos. Temos a publicação das decisões desse processo. Esses processos administrativos são instaurados pelo COAF, quadro técnico, mas são julgados pelo plenário. Ok? O plenário hoje é composto, deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui, Banco Central, CVM, SUSEP, Previc, Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda, Ministério das Relações Exteriores, CGU, AGU, faltou 3 ainda aqui. Já falei Ministério das Relações Exteriores já. Ministério da Justiça, que é o DRCI que representa, e mais 2 que eu vou ficar devendo aqui, daqui a pouco eu lembro. Ou seja, são esses 12 colegas que são nomeados hoje pelo presidente do Banco Central, tanto o cargo de presidente do COAF, como de diretores, como membros do conselho, são de nomeação do presidente do Banco Central, ok? E eles têm a competência para julgar esses processos. Então, são distribuídos esses processos, indicados como relatores, existem sessões a cada 2 meses, há todo um procedimento de convocação, e as decisões desses nossos processos, tal qual as decisões do Banco Central e da CVM e da SUSEP, tem como órgão recursal o Conselhinho, Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, ok? E nos últimos tempos aí nós temos frequentado bastante as sessões do Conselhinho, né, onde são discutidas as questões, e às vezes uma certa incompreensão, né, de como nós tratamos os processos envolvendo um bem de luxo alto valor, por exemplo, uma negociadora de automóveis, ou de motocicletas, ou de barcos, ou de helicópteros, com o banco, que é uma natureza completamente diferente. Mas as obrigações são mutatis mutandis praticamente as mesmas. É conhecer seu cliente, conhecer seu funcionário, conhecer seus colaboradores, registro das operações, comunicação de operação, ou em espécie, dependendo do valor estabelecido pela autoridade competente, ou as suspeitas, né? Quando pelos valores envolvidos, forma, participantes, fundamentação econômica ou legal, sinalizam indícios do crime de lavagem de dinheiro. Ok? Essas são as obrigações que os bancos têm, que as corretoras têm, que os consórcios têm e que os nossos setores também têm. Então, a nossa função de supervisão ela é focada nesses 4 setores e se dá nessa dimensão. E um terceiro setor, que a gente foi ao longo desse tempo de 2019 para cá construindo, né? Porque até então, como éramos vinculados a ministérios, toda a parte de suporte, vamos dizer assim, o Ministério tinha uma estrutura para todos os órgãos que o compõem, né? Então, enquanto éramos no Ministério da Economia por 20 anos, folha de pagamento, ouvidoria, assessoria, corregedoria, auditoria, comissão de ética, entre outras atividades administrativas, orçamento, entre outras atividades administrativas, eram conduzidas pelo Ministério, né? Quando fomos para a Economia, quando fomos para o Ministério da Justiça, foram 6 meses de trabalho intenso para
desentranhar do Ministério da Fazenda, que aí virou Ministério da Economia, e se entranhar no Ministério da Justiça. Deu 6 meses, virou o jogo de novo, voltamos para o Ministério da Economia, falando, não vamos fazer nada, vamos esperar para ver se isso vai vingar mesmo. Que até então tudo era medida provisória, tudo era medida provisória. E quando virou a lei, que virou a 13.974, a gente já estava vinculado administrativamente ao Banco Central. Então, o que aconteceu? Todas essas atividades que até então os ministérios desenvolviam para a gente, aí o presidente do Banco Central falou, olha, está aqui comigo agora, mas isso aqui vocês vão tocar, ok? Ok. Então, hoje nós fazemos a nossa folha de pagamento. Hoje nós fazemos o nosso PDG, que é o Programa de Desenvolvimento Gerencial. Hoje nós fazemos nossa auditoria, vamos dizer assim, ouvidoria. Hoje nós fazemos a gestão, vamos dizer assim, orçamentária, embora seja uma conta dentro da conta do Banco Central, mas a gente faz a gestão do nosso orçamento, ou seja, que não é também um orçamento desse tamanho, né, na verdade, mas a gente se vira ali para poder dar conta do recado. Então, assim, nós tivemos que agregar, dentro das nossas atividades dessa natureza, uma série de outras atividades que, de alguma forma, nos deram, né, como se costuma dizer, musculatura, né, nos deram estrutura, né, e condição, né, de crescer sozinho. Né? Hoje, a gente funciona independentemente de estar vinculado ou não a qualquer órgão, ou ministério, ou o que quer que seja. Nós já criamos essa certa maturidade, eu diria, depois de 25, 26 anos. Mas continuamos no Banco Central, estamos bem lá, né? Mexe aparece uma discussão né, de tirar de novo, de ir para um outro, até de ser uma autarquia independente, que não nos assusta de jeito nenhum, porque, né, pela lei a gente tem, né, a mesma autonomia técnica operacional, só que agora o Banco Central tem uma, né, independência maior, vamos dizer assim, com mandato. A gente não tem mandato ainda dos nossos cargos principais, mas talvez seja o próximo passo para a gente alcançar, tá certo, essa maturidade. Enfim, e hoje acho que somos um órgão, né, conhecido, né, até então, né, só os que, né, conviviam, tratavam do tema da lavagem de dinheiro sabiam o que era o COAF, mais ou menos, talvez, né? Continuamos numa postura muito recatada, reclusa, não somos de imprensa, né? O pessoal fica muito bravo com a gente lá, porque vive pedindo entrevista, e falando, não tem entrevista aqui. Aqui faz pergunta, a gente manda a resposta, tudo bem, atendemos com todo, né, todo interesse, mas não tem entrevista, não tem. Ah, mas não, que não tem. Pelo menos quando eu estiver lá não vai ter entrevista. E estamos aí iniciando um novo ciclo, né, com a mudança da presidência do BC, né, nesse primeiro ciclo do mandato mesmo, né. Estamos aí aguardando, né, os movimentos. Estou até conversando com o Bustos agora, ainda temos 2 diretores remanescentes, né, da gestão anterior ainda, mas cujo mandato vence agora no final de 25, né? E aí, enfim, teremos uma nova diretoria, né, diretores e presidentes, né, composta já dentro do novo mandato do novo governo, que é o natural e que vai acabar esse, e eles ficam mais 4 anos, e temos a esperança de que, em algum momento, lá no Conselho também, a gente possa ter, tanto para presidente como para os 3 diretores, né, um secretário executivo e 2 diretores, a mesma condição para, né, dar essa sequência, vamos dizer assim, de transparência, né, de gestão adequada e comprometida, né, e tentando sempre mostrar resultado. Devemos agora, em março, publicar o nosso relatório de 2024, já estamos, né, já numa fase de elaboração, só fechando alguns números, né, como a gente sempre faz. Temos relatórios de atividade desde 1998 no site, né? Avançamos bastante no nosso site também nesse período, conseguimos desenvolver uma intranet também bastante importante, que dá, vamos dizer assim, uma noção de gestão e coletividade aos que integram o Conselho.
Hoje a gente tem, como eu falei, cerca de 95 colegas que integram o quadro técnico, de mais de 30 origens. Okay? Então, isso é um fenômeno, né? Nós não temos um quadro próprio de servidores, né? Ou são requisitados ou são nomeados por livre nomeação, que a gente tem essa condição agora do FCE e do CCE, né? Que um é vinculado a um empregado público, o outro não. Eu, por exemplo, sou não empregado, porque eu já estou aposentado, enfim, eu sou livre nomeação, né? No meu caso. E esperamos que com esse relatório que em março normalmente a gente, né, promove um evento, né, onde a gente entrega o chamado diploma de mérito, acho que já é conhecimento de boa parte, aí vários colegas já tiveram a oportunidade de participar e de serem agraciados com esse diploma. É uma decisão também que a gente toma na última sessão do plenário, e foi o caso agora em dezembro, de 15 de dezembro, 18 e 19 de dezembro, que deve ser publicado tão logo numa portaria nossa aí, divulgando quem são esses. Normalmente são 12 agraciados, né? Isso aí a gente faz uma festa em março, 3 de março é a data normal da criação do conselho, então, mas como vai ser carnaval esse ano, a gente vai fazer uma semana depois. Bem, gente, é isso. Assim, tentei aqui, né, de maneira bem formal, aí, transmitir para vocês um pouquinho da história aí do Conselho, um pouquinho da história da lavagem de dinheiro no Brasil, um pouquinho das nossas agonias e ansiedades aí. Agradeço mais uma vez a Angélica primeiro da oportunidade de fazer um rabiscado aí, conversando com o mercado, com o sistema. Obrigado aí pela oportunidade, e aqui ter também possibilidade de conversar com vocês numa sexta-feira, né, que não é muito comum, mas agradeço aí a atenção de todos e fiquem bem.